Bom dia a todos. Saudar o conselheiro decano, Dr. Roque Cittadini, conselheiro auditor, Dr. Sami Wurman, do Ministério Público de Contas, Dr. Celso Augusto Félix Júnior, nosso procurador da Fazenda, Dr. Carim José Feres, Dr. Sérgio Rossi, o secretário-geral, senhores funcionários, advogados, demais presentes. Sobre a mesa, a ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 23 de agosto de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo, consulto o doutor Celso, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em alguns dos processos constantes da pauta de julgamentos, seja na esfera estadual ou municipal. Senhor presidente, no momento não há interesse do Ministério Público. Não havendo interesse, passo a relatar os itens sobre minha relatoria. Relato item 1 e 2, que versam sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitano, CPTM, consórcio Concremate, Astec, composto pelas empresas Concremate Engenharia e Tecnologia, Lenk Laboratórios de Engenharia e Consultoria Limitada, e Astec Engenharia Limitada, que objetiva a prestação de serviços técnicos especializados para a supervisão e controle de obras civis de construção e reconstrução de estações, transposições e vedação de faixa ferroviária da linha 8 e 9 da CPTM. Em exame também, representação intentada por Alan Zarborski contra possíveis irregularidades ocorridas na licitação. Relatório e voto previamente disponibilizados. A instrução é dividida. As falhas apontadas nos autos não são fortes o suficiente para o juízo de reprovação da matéria, podendo ser alçadas no campo das advertências. Reforçam o meu convencimento, nesse sentido, a boa competitividade do certame licitatório. Eis que 14 empresas retiraram o edital e 5 apresentaram propostas, não tendo havido nenhuma desclassificação ou inabilitação, e o fato de o valor contratado se mostrar compatível com o orçado pela CPTM. Neste contexto, considerando as licitações e contratos análogos foram julgados regulares por esta mesma colenda Câmara. Acompanho os posicionamentos da fiscalização, a TJ e Procuradoria da Fazenda e voto pela improcedência da representação e pela regularidade da licitação e do contrato em exame, bem como pela legalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, sem prejuízo das advertências consignadas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 3, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Relato em conjunto os itens 4 e 5. Referidos itens versam sobre comprovação de aplicação de recursos públicos, transferidos respectivamente nos exercícios de 2008 e 2009, em decorrência de convênio celebrado entre a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa e o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDECA, objetivando a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória. Conforme relatórios e votos previamente disponibilizados, entendo que as falhas apontadas nos respectivos autos, embora passíveis de recomendações, não impedem a aprovação da matéria. Assim, voto pela regularidade das prestações de contas em exame,
dando quitação aos responsáveis dos montantes comprovados, devendo a aplicação do saldo ser verificada nos exercícios subsequentes, sem prejuízo das recomendações anotadas no corpo dos correspondentes votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar itens a seu encargo. 6 e 7. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público, quase que foi procurador-chefe, e procurador da Fazenda. O item 6, trata-se de contrato firmado entre a Sabesp e a empresa Toldo Engenharia. O objetivo é a execução de rede coletora de esgoto na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. A matéria foi largamente debatida nesta casa e os órgãos da casa falaram pela irregularidade. O critério utilizado pela Sabesp, a exigência de atestado que comprove a execução de conduto de esgoto, não observou os limites impostos pela súmula 24. Como disse SDG, foi licitada a execução de estação com vazão 45 e a potência de 75, não sei o quê, CV, sendo que foi exigida a comprovação de 30 e 40. Desta forma, entendo que os quantitativos requeridos em relação à vazão elevatória estavam acima dos parâmetros da súmula. Portanto, os atos praticados não só contrariou a súmula, como se mostrou restritivo à ampla competitividade. Eu acompanho a unidade jurídica, a engenharia de ATJ, PFE e STG, votando pela irregularidade do contrato, determinando, em consequência, a aplicação do artigo 2º, 15 e 17 da 709 e dando prazo de 60 dias para informações desse tribunal. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora o item 7 da pauta, trata-se de contrato firmado entre a Secretaria da Educação e o IMESP. A matéria recebeu a manifestação de regularidade da casa e o meu voto é também pela regularidade do contrato e da dispensa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra substituto conselheiro, auditor Sami Wurman, para relatar os itens a seu encargo, 8 a 11. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores da Procuradoria da Fazenda e Ministério Público de Contas, relato conjuntamente itens 8 a 10, 8 licitação e contratos da CPT, do metrô com a Brasoftware Informática, 9 do DR, um consórcio Dr. Siscom Prodec, e 9 e 10 da Procuradoria-Geral do Estado, com a empresa Vert Soluções de Informática. Todos são ou contratos ou execução contratual. Em todos eles, órgãos técnicos convergiram pela aprovação dos procedimentos. Meu voto é nesse sentido. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 11, prestação de contas de 2013, decorrente de convênio feito entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, IPT, do Estado de São Paulo, transferência de recursos para elaboração do projeto Planta Piloto. Fiscalização não apontou ocorrências, PFE foi pela regularidade e meu voto é pela regularidade da prestação de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do senhor Procurador da Fazenda, Dr. Carim José Feres, e passo a relatar os processos da sessão municipal ao meu encargo. Relato em conjunto os itens 12 a 15, que versam sobre o contrato precedido pregão presencial celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Ernestina e Verocheque Refeições Limitada, objetivando a administração, gerenciamento e fornecimento de cartão magnético ou eletrônico, munido de senha de acesso para aquisição de gêneros alimentícios. Em exame, também representação eletrônica, intentada pela Sindplus, administradora de cartões, serviço de cadastro e cobrança limitada, sobre supostas irregularidades no procedimento licitatório. O item 14 versa sobre contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e DEMAC Serviços de Comércio
Limitada, objetivando a contratação de 178 funcionários para execução de serviços de limpeza de próprios municipais. Em exame também, 4 termos aditivos ao referido contrato. O item 15 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Manuel e a distribuidora de livros Champagnat, Limitada, objetivando a aquisição de um sistema de ensino composto por material didático para alunos e professores da rede municipal. Em exame também, 3 termos aditivos e a execução contratual. Relatórios e votos previamente disponibilizados, as justificativas produzidas nos autos do processo correspondentes aos mencionados itens não lograram afastar objeções suscitadas na instrução. No item 12 e 13, conquanto improcedentes as impugnações formuladas na representação eletrônica, a alteração e republicação do edital sem a abertura de prazo para apresentação de propostas, somadas à existência de cláusulas restritivas no instrumento convocatório, tem potencial para prejudicar a competitividade do certame, do qual acabou participando uma única licitante. O item 14 não foi demonstrada a compatibilidade dos preços contratados com os de mercado. Falha grave que macula irremediavelmente o ajuste principal e também os aditivos, pelo princípio da acessoriedade. No item 15, além da falta de demonstração da compatibilidade dos preços contratados com o de mercado, que compromete o ajuste principal e a própria execução contratual, foram apontadas diversas irregularidades no procedimento licitatório, tornando imperativo o juízo de reprovação. Também dos termos aditivos, pelo princípio da acessoriedade, ainda pelos vícios próprios bem delineados nos autos. Neste contexto, voto pela improcedência da representação a que se refere o item 13, bem como pela irregularidade das matérias em exame e pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, além da aplicação de multa ao responsável no item 15, no valor de 160 UFESPs. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 16, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Item 17, refere-se à comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos no exercício 2013 pela Prefeitura Municipal de Itaporanga ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga, a título de convênio, objetivando o repasse de recursos financeiros para ações e custeio de serviços de saúde de atenção básica e média complexidade, visando a implementação no atendimento aos usuários do SUS. Relatório e voto previamente disponibilizados. A instrução demonstrou que os repasses foram integralmente utilizados no custeio do hospital, sem registro de qualquer despesa incompatível com a finalidade do convênio, sendo que o não atingimento de algumas metas previstas, única falha remanescente, pode ficar no campo das recomendações ante ao bom desempenho e dos itens do exame em que totalmente atendido a demanda e o pronto-socorro em que foram cumpridos 100% dos plantões médicos pactuados. Assim, acompanhando a manifestação da TJ, voto pela regularidade da prestação de contas em exame, dando quitação aos responsáveis, sem prejuízo da recomendação assinalada. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 18, refere-se à comprovação de recursos públicos transferidos no exercício 2013 pela Prefeitura Municipal de Pedregulho à Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho, por meio de subvenção para custeio geral da entidade. Relatório e voto previamente disponibilizados. Os repasses municipais totalizaram R$ 2.160.000. A instrução demonstrou que uma parte desse recurso, no valor de R$ 2.770, foi irregularmente aplicada para custear compra de ingressos para a festa regional
pelos funcionários da entidade conveniada, não tendo sido comprovada a alegação da defesa de que teria havido desconto em folha de pagamento e a devolução dos valores ao erário municipal. Voto, assim, pela regularidade parcial das prestações de contas em exame, no valor de R$ 1.157.230, dando quitação igualmente parcial aos responsáveis até o referido valor. Em consequência, voto pela irregularidade parcial das mesmas prestações de contas no valor de R$ 2.770, que deverá ser restituída ao erário municipal com a necessária atualização, acionando o disposto do inciso 15 e 17 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, devendo a administração, no prazo de 60 dias, dar ciência a esse tribunal das medidas adotadas. Deixo de propor outras sanções em face do pequeno valor, cuja aplicação foi considerada irregular, e da essencialidade dos serviços conveniados. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 19 a 21. Os referidos itens versam, respectivamente, sobre as contas das câmaras municipais de Ouro Oeste e Santa Branca do exercício 2014 e Sul de Menoço, exercício 2015. Relatórios e votos previamente disponibilizados, os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, tendo sido possível conduzir as falhas apontadas nas contas dos legislativos de Ouro Oeste e Santa Branca ao campo das advertências, recomendações e alertas, conforme anotado no corpo dos respectivos votos. Ressalto que a instrução é unânime favorável em todos os casos, salvo no item 19, referente à Câmara de Ouro Oeste, em que divergiu apenas o Ministério Público de Contas, principalmente pelas impropriedades no pagamento de gratificações aos servidores daquele legislativo, ponto sobre o qual esclareço ter considerado o anúncio de medidas corretivas, cuja implementação e efetividade deverão ser verificadas sob pena de rejeição de futuras contas e de aplicação de sanções ao responsável, conforme advertência e alerta consignadas no respectivo voto. Voto assim pela regularidade das contas em exame, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas nos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 22, trata das contas da Prefeitura de Populina, exercício 2014. Relatório e voto previamente disponibilizados, os autos integraram a pauta da 19ª sessão desta colenda da Câmara, em 28 de junho de 2016, oportunidade em que, após leitura do voto, pela emissão de parecer prévio favorável às contas, o eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini solicitou vista dos autos. Os autos retornaram a exame na pauta da 23ª sessão, de 26 de julho de 2016, tendo o eminente decano proposto que a matéria referente ao resto a pagar não processado seja objeto de estudos coordenados pela SDG. Para que fique bem esclarecida, proposta que foi de pronto acolhida para incorporação ao voto. Por outro lado, o eminente conselheiro auditor, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, expôs preocupação quanto aos encargos sociais que foram pagos com atraso e mediante parcelamento, podendo comprometer orçamentos futuros, motivo pelo qual o processo foi novamente retirado de pauta para melhor análise desse aspecto, nos termos do artigo 105, inciso 1 do Regimento Interno. Isto posto, reitero o voto anteriormente proferido. Conforme demonstrado nos respectivos autos, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes. Os resultados econômico, financeiro e patrimonial foram satisfatórios, sendo que as falhas apontadas na instrução puderam ser relevadas, conduzidas ao campo das advertências, ou serão apuradas em autos específicos, cuja formação o voto determina, inclusive apartado proposto pelo eminente decano.
Quanto ao atraso do recolhimento dos encargos sociais, ressalto que, mesmo intempestivamente, os pagamentos se realizaram e os parcelamentos foram devidamente autorizados dentro do exercício em exame, condições em que as medidas corretivas podem ser aceitas e a falha relevada, conforme recentes decisões proferidas por esta egrégia Corte. Sem embargo, o voto consigna advertência à Prefeitura e atende para o prazo de vencimento dos encargos, de modo a evitar despesas com multas e juros, bem como parcelamentos que onerem desnecessariamente os cofres públicos. Neste contexto, acompanhando a manifestação da TJ, reitero o voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas em exame, sem prejuízo das advertências consignadas. Voto que está em discussão. Em votação. Um pedido de vista meu, não é? Eu acompanho Vossa Excelência. Esse processo ele tinha saído de pauta por causa da questão dos restos a pagar não processados. E que eu já tinha adiantado o meu voto favorável a Vossa Excelência. A segunda, no retorno dele, apareceu o problema de não recolhimento dos encargos sociais para a entidade previdenciária local. Mas Vossa Excelência diz muito bem, foi dentro do exercício está resolvido. Quer dizer, se tivesse largado para outro prefeito, não tivesse pago, aí a coisa ganharia outra dimensão. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Continua em discussão, em votação. E também há um pedido de estudos para a SDG, não é? Que foi encaminhado já. Que foi acatado. Item 23, trata das contas da Prefeitura de Peruíbe, exercício 2014. Relatório e voto previamente disponibilizados. A instrução demonstra que foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes. Os resultados econômico, financeiro e patrimonial foram satisfatórios, sendo que as falhas apontadas puderam ser relevadas, conduzidas ao campo das advertências ou serão apuradas em autos específicos, cuja formação o voto determina, inclusive para algumas das matérias destacadas no pronunciamento desfavorável do Ministério Público de Contas. Ainda sobre a manifestação do Ministério Público de Contas, cumpre observar que os déficits orçamentário-financeiros situaram-se em patamares tolerados pela jurisprudência do Tribunal. E as alterações orçamentárias, embora acima dos limites recomendados, não causaram desajuste fiscal. Neste contexto, acompanhando a manifestação da TJ, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas em exame, sem prejuízo das advertências consignadas no voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 24, trata das contas da Prefeitura de Paranapuã, exercício 2014. Relatório e voto previamente disponibilizados. Pesam sobre as contas o déficit financeiro acima dos limites tolerados pelo Tribunal, as excessivas alterações orçamentárias e a falta de recolhimento de encargos sociais, falhas reincidentes e que ensejaram reprovação das contas nos 3 exercícios anteriores. Voto, portanto, pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas em exame, sem prejuízo das advertências assinaladas no corpo do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 25, versa sobre recursos ordinários interpostos pela Câmara Municipal de Sorocaba e pela empresa Conan, Consultoria em Administração Municipal SC Limitada, contra a sentença que julgou irregulares a licitação, o contrato e os termos aditivos referentes à prestação de serviços técnicos, exceção de software em orçamentos, a execução orçamentária, contabilidade de tesouraria, compras de almoxarifado, patrimônio, folha e recursos humanos, além de aplicar multa de 200 UFESPs ao responsável. Relatório e voto previamente disponibilizados. Esclareço que o processo esteve na pauta da 23ª sessão desta Conan da Câmara, realizada no último dia 26 de julho,
tendo sido retirado para melhor análise dos argumentos expostos pela defesa em sustentação oral. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, diante dos esclarecimentos apresentados pelas recorrentes, entendo que algumas das falhas podem ser afastadas, assim como a imposição da multa ao responsável. No entanto, a irregularidade das cláusulas prevendo os mesmos atestados para fins de habilitação e avaliação da proposta técnica, somada ao fato de apenas uma empresa ter participado do certame, impede seja revertido o juízo de reprovação da matéria. O fato de o edital ser anterior à edição da súmula 22 não modifica essa conclusão, pois a jurisprudência do tribunal, no sentido de condenar cláusulas da espécie, já se havia consolidado muito antes, como se constata em precedente citado no voto. Assim, voto pelo provimento parcial do recurso para excluir os fundamentos da decisão, os pontos relativos à aglutinação do objeto, a utilização de licitação do tipo técnica e preço e a previsão de desclassificação de proposta com menos de 2 atestados, bem como para ser excluída a multa aplicada ao Sr. Paulo Francisco Mendes, mantida, contudo, a falha atinente à exigência contida no subitem 611 do edital e, em consequência, a irregularidade da matéria. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 26, versa sobre recurso ordinário interposto por Ademir Alves Lindo, ex-prefeito do município de Pirassununga, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas no exercício 2012, no valor de R$ 44.182,36, nos recursos repassados a título de subvenção à Associação Metodista Assistência Social AMAS, objetivando o desenvolvimento do programa de acolhimento social à criança e ao adolescente, tendo condenado a entidade à devolução desse valor devidamente corrigido, suspendendo de novos recebimentos até que regularize sua situação perante o tribunal. Relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento conhecido. No mérito, entendo que as razões recursais podem ser parcialmente acolhidas, apenas para afastar em caráter excepcional a devolução do valor de encargos sociais pagos com atraso, mas mantida a devolução do valor relativo aos juros e multas decorrentes deste mesmo atraso, cuja inscrição em dívida ativa alegada pela Prefeitura não foi comprovada nos autos. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de mantida a irregularidade da prestação de contas no valor de R$ 44.182,36 e afastar a devolução do valor de R$ 22.272,19, manter a devolução de R$ 21.710,17 e também manter, no mais, a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 27 a 34. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 27, interposto por Roberto Carlos de Bastiani, ex-prefeito municipal de São Pedro do Turvo, em face de sentença que julgou irregulares as despesas destinadas à aquisição de medicamentos sem prévia licitação durante o exercício 2012. O item 22, interposto pela Prefeitura Municipal de Rosana e por Aparecida Batista Dias Barreto de Oliveira, ex-prefeita daquele município, contra a sentença que julgou irregulares aquisições diretas de peças automotivas com fulcro no artigo 24.2 da Lei Federal 8666/93, que somaram um valor maior do que o da dispensa de licitação. Item 29, interposto pela Superintendência de Água e Esgoto de Leme e por Sérgio Luiz Delay e José Carlos Mide, em face de sentença que julgou irregulares as contas da referida autarquia relativas ao exercício de 2011 e aplicou multas aos responsáveis ora recorrentes. O item 30,
interposto por Sandra Regina Lima Galvão, secretária municipal de Educação da Prefeitura de Praia Grande, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de 2012, no valor de R$ 23.447,51, de recursos repassados com amparo em convênio firmado com a Casa de Portugal de Praia Grande, objetivando o uso das dependências da beneficiária para atividades na área de educação e promoção social, condenando a entidade a devolver esse valor devidamente corrigido, suspendendo de novos recebimentos, até que regularize sua situação perante esta Corte. Item 31, interposto por Nelson Casula, ex-prefeito do município de Clementina, contra a sentença que julgou irregular a prestação de 2011, de recursos repassados a título de subvenção à Associação Hospitalar de Clementina, visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde. O item 32, interposto pela Prefeitura Municipal de Osasco e por Emídio Pereira de Souza, ex-prefeito, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de 2008 em recursos repassados com amparo em convênios firmado com a Associação Desportiva dos Pais de Atletas de Natação da Sub-Região Metropolitana de São Paulo, objetivando subvencionar a participação da conveniada representando a cidade de Osasco ao 52º Jogos Regionais de 2008, realizada em São Caetano do Sul, e aplicou multa ao responsável hora recorrente. Item 33, interposto por Hernani Bilotti Primazzi, prefeito municipal de São Sebastião, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de 2009, no valor de R$ 86.424, e de recursos repassados a título de subvenção ao projeto Ativa, objetivando a execução de proteção social básica na área da criança e do adolescente, tendo condenado a entidade à devolução desse valor devidamente corrigido, suspendendo-a de novos recebimentos até que regularize sua situação perante a Corte. Item 34, imposto pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, interposto pela Prefeitura de Mogi Guaçu, em face da sentença que julgou ilegais contratações por tempo determinado realizadas no exercício 2011, relatório e votos previamente disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos, conhecido. No mérito, as razões recursais não foram capazes de afastar as irregularidades apontadas nos respectivos autos, muito menos abalar os sólidos fundamentos das decisões recorridas. Assim, voto pelo desprovimento dos recursos. Votos que estão em discussão. Em votação. Aprovados. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 35 a 55. O item 35 e também o item 36 eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. Começo bem, não? Retirado de pauta, item 35 e 36. Relato os itens. O item 37, aqui é a Prefeitura de Barueri, a empresa Iataque, julgado regular, agora se examina, na verdade, foram prestados todos os esclarecimentos e os aditivos que se examinam, a Casa vota favorável, meu voto é também pela regularidade. Regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 38. Aqui trata-se de Prefeitura de Indaiatuba e a Consenso Construção de Comércio, prestação de serviço de limpeza de prédios, inclusive hospitais. A matéria recebeu a manifestação de irregularidade dos órgãos da Casa. Fiscalização destacou que, no presente caso, a aglutinação do serviço comprometeu a concorrência, ocorrência que não foi afastada. Eu acompanho todos os órgãos da Casa pela irregularidade da licitação e do contrato. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Retiro de pauta o item 39. Retirado de pauta o item 39. E relato os itens 40 a 43. É regimental. Aqui a Prefeitura de Barretos, os órgãos da Casa, nós tivemos divergência e depois eles falaram pela regularidade. Os apontamentos levantados pela fiscalização foram sanados. A Prefeitura de Barreto apresentou alegações, documentos para esclarecer os aspectos dos contratos. Não houve restrição quanto ao meio de divulgação empregado. Os preços cobrados não merecem questionamento, afinal são variáveis em função da rede de televisão. Eu vou acompanhar, então, a opinião da TJ e julgar regular a inelegibilidade dos termos contratuais, notificando a Prefeitura que passe a documentar com maior rigor os contratos aqui encaminhados. Voto que está em discussão. Senhor presidente, senhor conselheiro, nesse eu fiquei na dúvida sobre os requisitos da inexigibilidade, então eu vou pedir vistas desse. Ótimo. Só sobre esse aspecto. Ótimo. Pedido de vista do item 43. Né? Muito bem. Agora o item 44. Ourinhos contrata Associação da Casa de Misericórdia, é um convênio. Os órgãos da Casa analisaram e as observações foram esclarecidas. No caso, acompanha a Secretaria de Diretoria Geral e voto pela regularidade do convênio e quitando os responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 45, Prefeitura de São José dos Campos, prestação de contas de recursos da Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, a Par, Família e outros. Nós tivemos várias questões na fiscalização, que ao final opinou pela aprovação da prestação de contas com recomendações propostas. É o meu voto também. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 46 a 48. Trata-se das câmaras de Arandu, Taguaí, Tejupá, 2013. Divergência nos autos de Arandu se refere às despesas por meio de adiantamento e de pagamento de gratificação que o MPC opinou pela rejeição. Considerando as falhas, eu voto apenas pela recomendação e julgo regular aqui as contas em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 49. Aqui as contas de Valparaíso 2014. Não tivemos grandes incidentes, os índices fundamentais foram atendidos, acompanha a manifestação unânime da Casa, bem como do MPC, e voto pelo parecer favorável. E as recomendações vão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Não é a mesma coisa que acontece no 50. Trata-se das contas de Ariranha, 2014. Aqui nós tivemos problemas. Embora o município tenha aplicado no ensino, atendido, o meu voto vai acompanhar o MPC e votar pela irregularidade, falta de recolhimento dos encargos sociais, déficit de 8,77. Esses foram os argumentos centrais pela parecer desfavorável e eu acompanho a manifestação do MPC e as demais recomendações vão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 51, retiro de pauta, retorna ao gabinete. Retirado de pauta, item 51, com retorno ao gabinete. 52, recurso interposto pelo ex-prefeito de Mococa contra a sentença que julgou irregular a matéria, aplicando multa aos responsáveis. Os órgãos da Casa manifestaram-se pelo não provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, a falha apontada foi a falta de transparência no documento contábil de receita apresentado e não a falta de prestação de contas da Samba Vira Viro.
Ante o exposto, acompanho a manifestação e voto pelo não provimento do recurso. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, os itens 53, Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, sentença que julgou irregular a prestação de contas de recurso da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista. Constato que a administração, analisando a prestação, já está reduzindo paulativamente o número de agentes terceirizados de saúde. Os beneficiários passou a adotar a discriminação detalhada. Então, meu voto dá provimento ao recurso para reformar a decisão e julgar regular, dando quitação aos responsáveis. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 57. Recurso da Prefeitura de Cândido Mota, julgamento de admissão em 2010. O meu voto aqui, eu conheço em preliminar. Conhecido. As contratações foram precedidas de processo seletivo. A SDG falou favorável. Meu voto dá provimento para fim de considerar regular. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, apartado das contas do município 55, de Agudos, matéria relativa a subsídio do agente de 2011, o recurso ordinário. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, a matéria refere-se a pagamento de título de 13º ao prefeito e vice-prefeito. É controvérsia nesse tribunal e em todos os lugares. A situação do presente caso é idêntica ao tratado no 80.0068, recentemente, brilhantemente julgado pelo conselheiro Sidney Stenlau Beraldo, que foi dado provimento ao recurso. Eu vou acompanhar aquele precedente e voto pelo provimento do recurso. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra conselheiro Sami Wurman para relatar os itens a seu encargo, 56 a 75. Senhor presidente, relato conjuntamente itens 56 a 58, 56 e 57, ambos dispensas de licitação, o primeiro da Prefeitura de Embu com a Caixa Econômica Federal, 57 da Prefeitura de São Roque, empresa Epo Saneamento Ambiental, e o 58, que é uma licitação contrária de aditivos, da Prefeitura de Joanópolis, a empresa Objetivo Construção. Em todos eles, os órgãos técnicos são pela irregularidade dos procedimentos e meu voto acompanha pela irregularidade de todos os atos com aplicação de multa no item 56 e 57 de 200 UFESPs, no item 57 encaminhamento ao MPE e no item 58 multa de 300 UFESPs ao responsável e oficiamento ao MPE. Votos que estão em discussão. Eu acompanho o senhor relator. Eu divirjo na questão de fundo do artigo 56 da Caixa Econômica Federal, né, que eu acho que é possível contratar diretamente. Mas aqui a informação dos autos é que não houve pesquisa de preço. Então, a pesquisa de mercado, de preço de mercado, é uma exigência para você poder contratar diretamente com ente público. Como não houve, eu acompanho, não divirjo quanto à questão de poder ou não contratar, mas acompanho Vossa Excelência. Voto. Continua a discussão. Em votação, aprovado. Item 59, convênio entre a Prefeitura de Rio das Pedras com a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus. Finalidade, atendimento de casos de urgência e emergência dos pacientes encaminhados pela rede pública municipal. A fiscalização apontou que a finalidade estatutária seria incompatível com o objeto, o plano de aplicação de recursos não atenderia ao disposto na lei e inexistência de cálculos de estudos, evidenciando a necessidade desse repasse. A TJ entendeu que as justificativas foram suficientes para esclarecer os óbices, passo ao voto. Entendo incabível a chancela de irregularidade para esse ajuste. O mais relevante todo, processados, respeita a descrição de atividade da entidade em seu cartão de CNPJ. Segundo consta, ela não é habilitada para prestação de serviços de pronto-socorro em unidade para atendimento e urgência.
A propósito, a respectiva impropriedade foi detectada também no julgamento EC 78011012, referente ao convênio firmado em 2012, já julgado irregular, com o voto do eminente conselheiro Roque Cittadini. Por essas razões, julgo irregular o convênio e faço as determinações aqui constantes no voto, com aplicação de multa de 200 UFESPs e encaminhamento ao Ministério Público. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 60, peço sua retirada de pauta com reinclusão automática. Item 60, retirado de pauta com reinclusão automática. Item 61, licitação, contrato e acompanhamento da execução de atos celebrados pela Prefeitura de Santo André com a empresa Edive e Edificações de Corporações para execução de obras e serviços de construção do conjunto habitacional Catiguá. A TJ divergiu entre si, a área técnica foi pela regularidade, o jurídico endossado por chefia foi pela irregularidade. Passo ao voto. Ainda que se afaste a suposta violação à súmula 24, no tocante aos quantitativos, permanece na mesma regra editalícia a condição imposta para a comprovação da capacidade operacional vinculada à CAT. Diversamente do alegado, houve sim prejuízo à competição com a inabilitação de ao menos uma das três empresas alijadas da disputa, exatamente por esse motivo. Portanto, voto pela irregularidade do procedimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 62, aditamento ao contrato celebrado da Prefeitura de Adamantina, empresa Guerino 600 Transportes para exploração de serviços públicos no transporte coletivo. A licitação e contratos já foram julgados regulares, a fiscalização não vê empecilhos à aprovação do aditivo. Meu voto é nesse sentido, por sua regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 63, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Mauá em 2013, fiscalização foi pela regularidade e é esse meu voto, pela regularidade do repasse. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 64, contas da Câmara de Aparecida do Oeste do ano de 2014. Somente a assessoria de economia da TJ foi pela regularidade das contas. A assessoria jurídica, chefia e MPC foram pela irregularidade. Passo ao voto. Há falhas que impedem o juízo de regularidade. Como bem demonstrado pela fiscalização, as despesas apresentaram impropriedade que impediram a verificação do atingimento do interesse público. Grande quantidade de cartuchos e tones de impressora para apenas 2 máquinas existentes na Câmara e em desproporção total ao seu pequeno porte. Também consumo de combustível sem qualquer controle. Por exemplo, em uma única nota fiscal foi registrado o consumo de mais de 400 litros de gasolina para apenas um veículo oficial. Também contribui para a reprovação da matéria a ausência de atendimento e recomendações desta Corte exaradas nas contas de 2014, portanto, com tempo hábil de terem sido atendidas. Acompanha, assim, chefia de ATJ e MPC, voto pela irregularidade das contas da Câmara de Aparecida do Oeste, sem prejuízo das determinações, com aplicação de multa de 200 UFESPs e encaminhamento da decisão ao Ministério Público do Estado. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 65, contas do município de Tupã de 2014. A TJ e chefia, opiniões favoráveis, sentido oposto MPC, em virtude de questões de ordem orçamentária e financeira. Passo ao voto. Os principais aspectos que norteiam o exame desse demonstrativo estão em ordem. Quanto aos aspectos contábeis, tem-se que a situação orçamentária e financeira da Prefeitura ainda é satisfatória. Embora ao final do período a administração tenha registrado déficit orçamentário, que acabou por elevar o resultado financeiro negativo, o registro que os dois resultados representam menos de um mês de arrecadação, o que, segundo a jurisprudência do tribunal, pode ser relevado nessa oportunidade. Portanto, voto pela emissão de parecer prévio favorável à Prefeitura de Tupã. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Contas do município de Altinópolis, do ano de 2014. Os pareceres de assessorias especializados com endosso de chefia foi permissão de parecer prévio favorável. O MPC foi pela desaprovação devido a inconsistências relativas a alterações orçamentárias, ausência de quitação integral da contribuição patronal sobre o auxílio-doença. Passo ao voto. Essas contas merecem aprovação da Corte, ainda que se tenha verificado alterações orçamentárias, essas não causaram desajuste fiscal, pois o resultado orçamentário foi superavitário, a situação financeira, econômica e patrimonial todas positivas, há liquidez para os compromissos de curto prazo e houve também diminuição do endividamento de longo prazo. Em relação à falta de recolhimento do valor da contribuição patronal sobre o auxílio-doença, no regime próprio,
Conforme ressaltou a TJ, a matéria encontra-se subjúdice. No mais, o município cumpriu seus deveres constitucionais e legais, portanto, voto pela emissão de parecer favorável às contas de Altinópolis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 67, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, item 67. Com retorno ao gabinete. Item 68, aqui uma recondução de voto. Exame das contas da Prefeitura de Itaiúva do ano de 2014. O presente processo constou dos trabalhos de pauta do dia 16 de julho desse ano, oportunidade que o conselheiro substituto Valdemir Polizelli proferiu voto pela rejeição das contas, tendo em vista os resultados orçamentários financeiros e as alterações orçamentárias. Reafirmo aqui o voto exarado, que é pela emissão de parecer prévio desfavorável, por entender que déficits orçamentários e financeiros repercutem negativamente na análise das contas e comprometem a gestão futura. Relativamente aos empenhos não processados, destaco que, nesse caso, não há nenhuma documentação comprobatória de que não foram repassados no exercício os recursos provenientes de convênios pertinentes a serviços ou obras. E eu acrescento aqui a seguinte análise. Ainda que tivessem sido recebidos esses recursos do convênio naquele ano de 2014, eu entendo que, mesmo assim, a situação seria irregular, pelo seguinte motivo. A Prefeitura, diante da perspectiva de receber o dinheiro do convênio em 2014, ela empenha esses valores chegam no dia 31 de dezembro, não são gastos, porque o dinheiro do convênio não foi recebido, e isso se transforma em 31 de dezembro em restos a pagar não processados, porque não houve liquidação de nenhuma despesa, não houve nenhum fornecedor pago, contratado, nem nada. E se nós desconsiderarmos esse valor do resultado orçamentário de 2014, a Prefeitura seria beneficiada em dois momentos. No ano de 2014, em que teria sua despesa reduzida, e no ano seguinte, de 2015, quando ela finalmente recebesse o dinheiro do convênio, isso entraria nos cofres e seria contabilizado como receita. Então, haveria uma duplicidade de ganhos da Prefeitura. Num ano, ela ia ter uma despesa reduzida, no ano seguinte, uma receita aumentada. Isso, de alguma forma, desconsiderar esse valor empenhado e incluído em restos a pagar não processados em 2014, seria uma certa maquiagem da situação orçamentária. Então, por conta disso, eu entendo que esse tema deva ser encarado como algo desfavorável e, portanto, a emissão do meu parecer prévio acompanha já o voto do eminente conselheiro substituto Valdemir Polizelli pela emissão desse parecer prévio desfavorável. Então, destacando, inclusive, que na sessão de hoje, no item 24 de Vossa Excelência, presidente, houve nas contas de Paranapuã a mesma situação que também Vossa Excelência entendeu que essa situação orçamentária não poderia ser relevada. Houve pedido de vista do eminente conselheiro Roque Cittadini. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini. Aqui nós vamos precisar unificar a questão. Ou nós consideramos os não processados podem ser retirados, ou nós consideramos os processados já parte integrante, mesmo que os recursos não tenham advindo. Se nós considerarmos, porque há pouco nós tivemos Populina. No caso de Populina, o conselheiro considerou boa o fato de ter sido cancelados os empenhos, que não entraram recursos daqueles valores não processados. Aqui a situação é o seguinte: se nós considerarmos os valores não processados puramente, o déficit vai para 16%. Então, comporta a rejeição das contas. Se nós fizermos como estamos fazendo nas outras contas, o déficit cairia para 3,64. Então, nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. Agora, eu propus que fosse feito um estudo. Por que eu propus que fosse feito um estudo? Porque isso não aparece, embora tenham dito, não, se olhar no relatório da fiscalização consegue se identificar. Não aparece de forma precisa que você saiba exatamente
qual é o volume de não processados. Se você souber adequar... Veja, eu estou falando no relatório da auditoria, não é o DESP, essa coisa toda, porque esses números são números frágeis. Vamos respeitar o trabalho da UDESP, porque o número não é um número definitivo, porque ele não foi auditado. Então, muitas vezes a gente se apega em números, tudo bem, agora tem a Folha de São Paulo, inventou aí um índice de não sei o quê, que é um índice de quem gasta bem dinheiro federal, devia se chamar isso, porque é como você aplica o dinheiro que vem do governo federal. Bom, mas então nós precisamos encontrar uma solução. Se nós tivermos, e aí que eu entendo que deva ser uma mudança, que é essa proposta que eu fiz para a SDG, para constar claramente nos relatórios dos auditores o volume de contas não processadas, quer dizer, aquele pacote de coisa que ainda não está liquidado. Não é certo que vá se pagar aquele valor, porque é muito possível você chegar com um volume de contas e que, ao final, não seja exatamente uma medição processada. Não é? As coisas são mais fáceis, mas há situações onde a administração fala, eu não devo 1.000, eu devo 500, porque você não construiu 1.000 e está querendo receber 1.000. Então, este não processado ainda não passou pelo crivo que vai levá-lo a ser um crédito líquido, não é? Então, se nós formos considerar esse não processado, é preciso que isso esteja claro nos relatórios da auditoria. Porque, senão, aí vão dizer, mas isso aí, se olhar lá, vai descobrir. Mas não, isso aí não é... Aqui não é um jogo de esconde. Tem que aparecer claramente, não processado, 1 milhão e pouco. Aí fica fácil. O conselheiro Beraldo pediu a palavra quando eu estava falando e eu acabei continuando. Não foi... Então, eu acho que a nossa questão aqui é de unificar. A menos que a gente queira mudar hoje, mudamos. Mas aí nós não vamos esperar o trabalho lá da STG. Não, importante, eu queria me manifestar, mas depois da sua manifestação e da sua conclusão. Acho bastante oportuno essa discussão, porque nós temos, já invariavelmente tem aparecido essa questão do déficit orçamentário em função de convênios, né? Principalmente os pequenos municípios, onde a assinatura destes convênios e repasses de recurso estadual e federal, dado ao pequeno orçamento, né, do município, no caso aqui, um município de menos de 10 mil habitantes, um orçamento por volta de 20 milhões, impacta muito receber ou não receber, né, um convênio. Então, acho bastante oportuno nós estarmos discutindo isso. Principalmente neste caso, em que o ponto principal e relevante que está nos levando ao parecer desfavorável das contas é exatamente o déficit orçamentário, porque os outros itens foram todos atendidos. Então, vale realmente uma atenção, não é, maior sobre este ponto, para não cometermos aí a injustiça de reprovarmos uma conta só em função desta questão. Eu penso sempre, não é, como fui grande parte da minha carreira legislador, eu penso um pouco com a cabeça da discussão e da implementação e da aprovação da lei do seu objetivo. O objetivo, não é, desde da 4.320, depois reforçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, qual é o objetivo? O objetivo é analisar se houve um descontrole, não é, das contas, se houve excesso de gasto,
se houve comprometimento de orçamento futuro, né? Aliás, esse é um argumento colocado aqui no voto pelo relator, que diz que, nesta oportunidade, reafirma o voto exarado, que é pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itaiúva, por entender que déficit orçamentário e financeiro repercute negativamente na análise das contas e comprometem a gestão futura. Né? Embora reconheça também a manifestação do conselheiro Roque Tadini, que hoje, embora o tribunal já disponha de informações através do sistema Pentarro, através do sistema UDESP, né, nós já temos informações que, mesmo quando o jurisdicionado, a prefeitura, não dá as informações completas, nós podemos nos recorrer a essas informações. Só que elas não foram auditadas, né? Trata-se de informação trazidas pela prefeitura, né? Mas, como na maioria dos casos, também na defesa, né, nós recebemos as informações da prefeitura. Nesse caso, se nós formos verificar, eu não acho, não concordo que houve uma desorganização econômica e financeira, porque nós tivemos 3 convênios bastante significativos, no valor de mais de R$1 milhão, né, o que nós verificamos aqui na lista dos restos, aqui através do Pentarro, que tivemos um total de empenho não processados de R$ 3.292.459. Basicamente, 3 convênios, né? Um de instalação de poços artesianos, de R$ 1.400.000, uma construção de creche de R$1 milhão, e mais 3 ou 4 convênios que complementam aqui os 3 milhões. De todos eles, nós verificamos, mais uma vez, ressalvo, que verificamos através de informações da UDESP, que foram recebidos apenas R$ 585 mil. O restante dos recursos foram empenhados e não recebeu o dinheiro à prefeitura. Vale lembrar também que, muitas vezes, o concessor exige o empenho para poder celebrar o convênio. Existem casos e que exige o empenho total. Bom, no caso, a prefeitura teria que não só comprovar, mas teria que anular, cancelar, né, os empenhos. Não fez. Mas isso não trouxe nenhum prejuízo, porque foram lançados como resto a pagar. Eu também não concordo com a afirmação do conselheiro substituto, doutor Valdenir, quando diz que isso vai gerar um superávit fictício para o ano posterior, porque, na verdade, ele ficou como restos a pagar. Quando ele recebeu os recursos, ele vai quitar esses restos a pagar. Então, não vejo também que isso comprometa o orçamento futuro. Olha, nesse caso, eu, embora com base nas informações da UDESP e do nosso Pentarro, me parece que fica claro que esses 3 convênios foram empenhados, comprometeram o orçamento, ficou no resto a pagar, e apenas uma parte pequena que foi recebido os recursos. Eu penso que está muito claro aqui para mim que isso não compromete as contas, e eu voto no sentido do parecer favorável às contas de Itaiúva. Espero que tenha sido compreendido, mas continua em discussão. Senhor presidente, eu também vou acompanhar Vossa Excelência, como já falei. A coisa que me preocupa mesmo não são os convênios. Embora os convênios que tenham trazido esse problema, não é o convênio. O que me preocupa é a administração estancar os débitos não processados. Segurar. Fazer uma espécie de
entrar em default, sem falar que está entrando. Não tem dinheiro para pagar, não deu, gastou demais, segura os restos a pagar. E segurar os restos a pagar, sobra mais dinheiro em caixa. Paga outra coisa, muda para outra coisa. Então, não é fácil. O Polizelli diz, não, mas isso aí está lá, está tudo no relatório. Não sei se está. Quer dizer, porque você pode ter... Eu estou falando isso, eu estou falando essa situação, não é uma situação fictícia. Nós tivemos uma reunião aqui, eu posso falar à vontade, porque não é daqui de São Paulo, mas um conselheiro nos disse que o governo daquele estado, a partir de um determinado mês, que se aproximava o final do ano, não processava as cobranças que tinham. E o que ocorria? Ele chegava ao fim do ano com um volume enorme de não processados, que eram processados em janeiro. Como é que isso era feito? Isso aí, no fundo, acabava sendo uma adulteração orçamentária brutal. Porque se você segura as dívidas que você tem a pagar, e veja, você tem várias maneiras de segurar a isso, eu estou falando tudo pelo conselheiro que me colocou. Desde contestar a dívida, que não tem contestação, até contestar parcialmente a dívida, até não contestar. Então, eu me preocupo, senhor presidente, com esses convênios que geram recursos, mas preocupo também com a situação dos municípios que estancam o pagamento de dívida. Nós estamos vendo, hoje aí, um sem número de municípios que estão dizendo não tem dinheiro para pagar isso. Ora, teoricamente, não deveria o dinheiro não existir para pagar a merenda escolar, ou para pagar os livros, ou para pagar a obra. Teoricamente, esse dinheiro estava empenhado. Agora, como caiu a receita, aí não tem nada a ver com o convênio, caiu a receita, mas ao cair a receita, ele continuou gastando. Ele fez de conta que não caiu com ele, porque era ano eleitoral, era dificuldade. O que ocorre? Ele segura, o termo, segura os não processados. E aí a minha questão é que nós não conseguimos identificar perfeitamente isso. O Polizelli, que conhece bem, porque ele vem lá da auditoria, diz que isso é fácil. Não é fácil. É fácil, provavelmente, para ele, que tem mais familiaridade, mas não é fácil. Nós precisamos resolver isso, viu, doutor Sérgio? Nós precisamos resolver isso. Se nós não tivermos uma forma de claramente identificar os não processados, quer dizer, as cobranças que ainda não se transformaram líquidas, nós provavelmente vamos ficar nessa discussão aqui. Exatamente. Esse era o meu medo no caso Intela, em relação ao resultado orçamentário estar distorcido, porque ao desconsiderarmos esses valores de restos a pagar não processados do ano de 2014, em 2015 eles também não vão entrar. Quer dizer, então, quando essa despesa vai ser considerada? Nunca mais. Quer dizer, quando o dinheiro do convênio entrar no ano seguinte, já não vai estar lá contabilizado como despesa, porque era para ter sido contabilizado em 2014. Aí a prefeitura vai ter um resultado orçamentário favorável. Mas, veja, conselheiro, eu considero menos grave isso daqui, porque isso aqui tem um convênio. Então tem aonde explicar o dinheiro. O que me preocupa é que esse sistema pode estar sendo adotado onde não tem convênio. Exato. Quer dizer, caiu a arrecadação do município e eu continuei obra. Olha, desculpe, eu não gostaria de falar isso, mas é um pouco o que fez a presidente Dilma. Ela, ao invés de
eu não estou falando por crítica política, eu estou falando pelo que fez o trabalho do TCU. Havia um momento que deveria dizer o seguinte: olha, não tem recurso para isso, então não faz. A regra da administração é essa. Você não é só porque você tem uma boa ideia que você tem que fazer tudo. Boa ideia, está cheio, tem um monte de projeto. Eu mesmo quero construir um teatro novo, quero construir uma escola nova, mas não é isso, entendeu? Então, é isso, senhor presidente. É urgente a gente avançar nesta área aí. Exatamente. Eu acho que nessa questão é bastante delicada e tem duas realidades diferentes. Esta que nós estamos aqui, como bem disse o conselheiro Roque Stadini, talvez seja mais fácil uma análise, porque nós estamos falando de convênios, não é? E de valores bastante significativos, e que fica claro que isso distorceu, não é? E que houve um empenho e que não foi processado, diferente, não é, de outros casos que precisamos realmente ficar atentos, né? Porque caso haja foi feito o empenho, não é? Foi gasto, foi executado e não foi processado, mas aí já é quase uma maquiagem, do orçamento, né? Que isso vai, sem dúvida, exigir esse estudo. Eu acho que é muito importante, que não vai valer para o caso nosso aqui, né, mas que a SDG busque aprofundar esse estudo para que nós possamos esclarecer e trabalharmos, né, com informações mais claras, que facilite aqui a nossa decisão. Mas, nesse caso aqui, se tratando de empenho de convênios, eu mantenho aí a minha posição de voto favorável. Continua em discussão, em votação. Vencido o relator. O relatoria do conselheiro Roque Stadini. Não. Não, eu posso relatar, mas não foi, a vista foi, a vista é sua. Tá bem. Item 69, embaixo de declaração do município de Registro, em face de decisão que julgou irregular de pregão e contrato feito com a Aviação Vale de Ribeira Transporte e Turismo por objeto de transporte de alunos. O embargante solicita esclarecimento de dúvidas, requer que seja dado efeito infringente. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, o embargo não comporta acolhimento. Voto que está em discussão e votação aprovada. Peço para relatar conjuntamente item 70 a 72, trata-se de recursos ordinários contra os julgamentos favoráveis de prestações de contas das prefeituras de Santa Isabel, Reginópolis e Tabecerica da Serra. Preliminarmente conheço dos recursos. Conhecidos. No mérito, nego-lhes provimento. Voto que está em discussão e votação aprovada. Item 73, recurso ordinário do ex-prefeito de Sumaré contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de 2010 da Sociedade Humana Despertar. Não condenou-a à devolução de valores, mas aplicou multa ao recorrente. Embora a sentença tenha reconhecido a correta aplicação dos recursos, o problema foi a subcontratação pela entidade da Neocoop, Cooperativa de Trabalhos Profissionais Autônomos. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, nego-lhe provimento. Voto que está em discussão e votação aprovada. E, por fim, 74. Recurso ordinário do prefeito de Chavantes contra a sentença que negou registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado, um auxiliar odontológico, um médico pediatra, feitos em 2014, sem processo seletivo. Tenho 75 ainda. Segundo consta da sentença, não estava configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público e nem a situação emergencial. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, ainda que seja notória a dificuldade enfrentada pelos municípios, sobretudo de pequeno porte, para a admissão de médicos, no caso em tela, ao examinar o quadro de pessoal, constatei que ele contava com 12 cargos efetivos de médicos,
sendo que 6 estavam vagos. Por isso, creio que o médico pediatra poderia ter sido admitido em uma dessas vagas por meio de concurso. Já no caso auxiliar de odontologia, não se configurou a hipótese de necessidade temporária. Portanto, meu voto nega provimento ao recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora sim, o derradeiro, no qual se aprecia recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Louveira e ex-prefeito do município, Valmir Magalhães, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro a atos de admissão de uma monitora de escola e professora de ensino básico em 2010, por acúmulo remunerado ilegal. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito dos documentos apresentados pelos recorrentes, afasta a irregularidade que deu fundamento à decisão recorrida, a acumulação ilegal. Portanto, considerando que as servidoras foram admitidas por meio de concurso público irregular, voto pelo provimento dos recursos e terminando o registro dos atos de admissão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta o Dr. Celso Augusto Feres Júnior sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Senhor presidente, não há interesse do Ministério Público. Não havendo interesse, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.